Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um La Persona Cast e hoje, em especial, nós estamos recebendo Mãe Roseli e o Di Stefano, que nós vamos estar falando para vocês um pouco da região turística da fé, que se instaurou aqui na nossa região, todo o Vale do Paraíba. E o Di Stefano vai contar um pouco mais para a gente, né? Do que se trata, quais são as religiões que envolvem essa região toda. É um prazer recebê-los aqui hoje para a gente poder bater esse papo. Nós vamos falar um pouco de intolerância religiosa, vamos desmistificar algumas coisas, né, mãe? Com certeza. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu, né? Mãe Roseli do Oxóssi. Estou aqui para responder algumas questões. Estou aqui honrada por estar aqui fazendo essa entrevista, porque a nossa religião, acima de tudo, ela é do bem. Claro. Porque tem um ditado que diz: quem faz o bem sempre tem pertencimento ao merecimento. Ai, que maravilha. Axé. Coisa linda, muito axé. Obrigada. Querido, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar conversando com você, uma pessoa que eu tenho um grande apreço pela sua família. Eu costumo falar que ele tem as mulheres mais lindas de Guará. Não é, mãe? Verdade, verdade. Tudo bem em casa? Obrigado, Adriana, pela oportunidade, essa grande programa, né, que cada vez está crescendo mais, ao seu público. Obrigada. Agradecido pela oportunidade, né? Obrigado também pela família, né? Você já conhece a minha esposa, a minha Isabelle. Mexe com carnaval, né? As meninas lá. As lindas do carnaval, né? São lindas. E estamos aqui na região turística da fé, né? Eu venho como conselheiro fundador da região turística da fé, junto com um grupo. E a gente vai explicar um pouquinho para o seu público o que é isso, o que é essa formalização da região turística da fé. Nós não estamos falando da rota da fé, do caminho da fé. Não. Pelo que eu estava conversando com o Stefano aqui, um pouco antes da gente começar, ele estava me explicando que 21 rotas passam por Guará, né, Stefano? Isso. Olha que importante, como o Guará está realmente no eixo central de toda essa rota turística da fé, né? Nós temos aqui Cachoeira Paulista, Aparecida. Fala um pouco mais pra gente. Posso. Se você deixa eu mostrar a imagem, ou você mostra a imagem do livro aí. Pode mostrar. Pode aqui, mostrar que você já vai lá. Para os senhores públicos, esse aqui é o nosso Plano Regional de Turismo Regional. Que bacana. Tá? Ele foi formalizado em 2019 no Mosteiro Frei Galvão, aqui de Guaratinguetá, pelas autoridades e pelo nosso grupo. Tá? Aqui estou mostrando aqui o nosso emblema, né? Ele mostra aqui... Esse é da associação. É o emblema da Associação da Região Turística da Fé. Que bacana. Tá? Ele mostra aqui a coroa aqui da imagem, são os 11 municípios. Dentro temos aí o manto da Mãe Aparecida, a palavra fé está escrita em madeira, né? Dizendo como é que chama? Os freis que vieram da Europa para cá, para o Brasil, em navios de madeira. A gente vê o vale. Temos o Vale do Paraíba e o Rio Paraíba, né? Então essa é a nossa logomarca da região turística da fé. Muito e todos os outros municípios que estão com a gente. Que bacana. Tá? Dentro dele tem todas as cidades que a cidade e o seu potencial turístico, não só de fé, mas também o turismo de aventura, o turismo de ecológico, o turismo de negócios. Então tá tudo dentro desse trabalho aí que levou praticamente 5 anos nessa construção. Que bacana. Dentro dele passa 23 rotas. De um ponto ao ponto. É o peregrino, é o romeiro que ele vem do seu estado, do seu país, para poder vir pagar a sua promessa ou pedir a sua cura. E nessa peregrinação, ele vem rezando, vem orando, vem de navio, vem de barco, que é o caso de pessoal que vem de Tremembé usando o Rio Paraíba até Aparecida. Temos o pessoal que vem... Que é bem navegável nesse... Esse trecho é bem navegável. Trecho, né? A cidade de Tremembé é a nossa associada. Bacana. Está investindo muito mais agora nesse projeto também. Eu quero fazer essa travessia de lá para cá. Diz que é lindo, tem curvas maravilhosas no Rio, uma paisagem maravilhosa. E outras demais rotas que passam todas, de 23 que temos, 19 cruzam Guaratinguetá. 19? 19 cruzam Guaratinguetá, tá?
Nós temos aquela que vem lá de Belém do Pará, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ela termina em Aparecida, passa por Guará. Mesmo? De Belém? De Belém do Pará, passa. Não fazia ideia disso. Se você for olhar o livro, você vai ver todas as rotas aí depois. Depois eu vou dar uma olhada boa aqui. Os nossos telespectadores que estão assistindo também, se quiser, eu mando isso em PDF para você, depois você pode divulgar para todo mundo, é importante. Ele está constituído em cima do plano diretor de turismo de cada município. Isso é regra do Ministério do Turismo. Que bacana. Todo esse trabalho, né, didático, ele foi desenvolvido, iniciou-se, posso contar um pouco da história? Claro, deve. Em 2003, houve um congresso internacional de regionalização dos potenciais que os países têm. Depois de 2003, houve um congresso nacional, 2008, congresso nacional, e assim, em 2013 para 2014, houve o estadual. Com essa construção de anos, aí o SENAC abraçou essa causa, essa ideia, e determinou para o SENAC do estado de São Paulo para que os seus profissionais, suas subsedes profissionais formados na área de turismo, trabalhassem em cima dessa lei, né, que já era lei. Aí, no caso Guaratinguetá, o SENAC de Guará, o professor Anderson, né, aproveitando mandar um abraço para o professor Anderson, para o Alex também, que é o secretário de Turismo de Potim, que é o nosso interlocutor da região Turismo da Fé com o Ministério do Turismo. São grandes profissionais formados na área e se empenham bastante para esse crescimento. Aí o Anderson abraçou essa causa e aí ele chamou o secretário de Turismo na época, era o Célio Leite, do qual ele recebeu autorização do prefeito da época, e aí foi feito reuniões mensais nos municípios, que aqui, vou mostrar aqui o mapa aqui dos municípios. Isso que eu te pedi, Vou mostrar o mapa aqui. Aqui nós temos um mapa da região turística da Fé. Temos hoje 11 municípios. Que legal. Tá? Hoje, iniciamos com 7 municípios naquela época, tá? Por exemplo, a cidade de Roseira não entendeu a proposta. Isso que eu ia falar, né? Acho que era tudo muito novo, né? Algo novo. Até entender que a gente está falando de religiosidade, não estamos falando específico da Umbanda ou do Candomblé ou do catolicismo. A gente está falando de todas as religiões, né? Então, esses 11 municípios se associaram, na época foram 7 municípios. Interessante. As regras para poder se formalizar, você tem que ter um CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, atuante e validado pela Câmara Municipal e pela portaria do prefeito. E você tem que ter um plano diretor de turismo atual, né? Atual funcionando. Porque o plano diretor de turismo, ele é o que dá diretriz da cidade no seu turismo. E o nosso forte, nesses nossos irmãos que estão à nossa volta, é o turismo religioso. Sempre foi. E sempre vai ser. Cachoeira, sempre vai ser. Né? Todo mundo vem para cá, todos os romeiros, peregrinos vêm para cá para poder pedir a sua cura, para agradecer uma graça alcançada. Então é muito grande. Você vê os números de aparecidos. Os números sempre tem mensalmente, o fim de semana já tem um número. Você sabe que a gente tem uma propriedade lá no Gomeral, né? Lá bem no alto. E assim, não tem um dia que eu não vá para lá, seja uma segunda-feira, uma quarta, uma quinta, um sábado, domingo, ou voltando, tanto na hora que a gente vai, quanto na hora que eu volto de lá, às vezes 5 horas, 5:30 da tarde, tem peregrino descendo. É impressionante a quantidade de gente. A gente acha que não, mas é o dia inteiro descendo peregrinos por essa estrada. Sim. Esta rota, Adriana, é denominada como Rota do Mar à Montanha, tá? Ela está registrada aí. É uma rota que antigamente era uma das rotas do ouro, mas virou a Rota do Mar à Montanha, entre Paraty e Campo do Jordão, do qual esses peregrinos vêm lá do sul de Minas e utilizam esse caminho que passa pelo Gomeral, depois eles entram ali para o Portinho para sair em Aparecida. Isso. É uma das rotas que não passa em Guará. Nesse sentido dos peregrinos, mas com relação do Mar à Montanha, sim, passa em Guará, tá? A rota original. O que é uma rota? A rota é uma associação de um grupo de pessoas registrada em cartório, que essa rota tem o objetivo de trazer as pessoas para o seu ponto final. Entendi. Tá? Se registrar em cartório. Então, você falou, a Rota da Fé. A Rota da Fé é uma rota que vem lá do norte do estado de São Paulo e vem passando por municípios até chegar no ponto final aqui, tá? E essas rotas bem organizadas, elas recebem dinheiro dos municípios.
Através, você não sabe, né? Guaratinguetá paga para a rota. Eu acho que é a Rota da Fé, não tenho certeza, não lembro agora, mas a Rota da Fé, eles pagam lá X UFESP para poder essa rota ser identificada, apoiar os peregrinos, manter o caminho sempre limpo, para poder dar alimentação para os peregrinos. Então, existe a associação, ela tem as suas obrigações, além de receber o dinheiro da prefeitura, tá? Das prefeituras. Que bacana. Tá? E dentro disso, nós criamos, o ano passado, voltando à parte de rotas, o ano passado nasceu a Rota do Padre Léo, oficialmente uma associação, e nós, da Matriz Africana, estamos nascendo a Rota dos Orixás Espírito de Luz. Olha, né? Que interessante. Dentro de todo esse trabalho que a região turística da Fé vem trazendo para o nosso público. E no caso do Espírito de Luz que você falou agora, essa rota já tem um direcionamento da onde a onde? Sim e não, tá, o público? Sim e não. É o seguinte, vocês viram aqui o nosso folder, é o nosso emblema da Associação Sábios da Paz, né? E dentro dela nós temos aqui no verso todas as casas, os endereços das casas que não são do segmento católico até então. Aspas. A Irmandade São Benedito Guaratinguetá faz parte com a gente aqui no nosso folder, tá? Na nossa associação. São católicos, né? Ou seja, a nossa Associação Sábios da Paz, ela é de fraternidade. Todos os líderes religiosos, candomblecistas, umbandistas, movimento cultural, kardecistas, católicos, evangélicos, que pregam a paz, que querem trazer a humildade, que falam de amor, que falam de cura para um grupo de pessoas, é um líder religioso. E a nossa associação está aberta para essa pessoa, para essa associação, para essa entidade, vir somar com as mãos para nós, para que nós cada vez tenhamos o nosso associação mais forte e também que nós tenhamos essa fala de fraternidade mais ampla a nível nacional, que esse é o nosso objetivo da Associação Sábios da Paz, tá? Então aqui, como você perguntou, a rota já existe? Oficialmente não, tá bom? Eu com a Mãe Roseli denominamos Rota dos Orixás, porque nós temos o segmento umbandista e candomblecista, o pessoal mais dessa área do público africano, né, mãe? Exato. E da qual nós estamos catalogando quem está aonde. Entendi. Aonde está a casa de Umbanda, aonde está a casa de Candomblé, porque são casas normalmente barracões, pequenos, é uma garagem, é um fundo de quintal, mas ali, a mãe Roseli pode explicar melhor, tem uma pessoa que incorpora um espírito, que dá um passe numa criança para tirar um olho gordo, para tirar uma verminose, que está tratando de uma água fluídica, que é o pessoal do kardecismo, tratando das mães de luz, que é um dos projetos que uma das casas do kardecismo tem aqui, Mãe de Luz, são as mães que perderam seus filhos, e ali o dirigente, ele traz mensagem dessas pessoas, dessas crianças que faleceram, para essas mães acalentar o coração. Então é um dos projetos dos nossos associados. Que coisa linda, gente. Entendeu? Então a matriz africana é muito bonita e os umbandistas são também muito bonitos. A Umbanda é linda, né, gente? Então a gente soma... A gente conhecendo a história, a gente precisa desmistificar, né? Exato. E macumba. O que é macumba? Macumba é uma madeira e um instrumento musical. Sim. É uma árvore, mas... É uma árvore, não é? É uma árvore, né? Que os afrodescendentes, né? A nossa ancestralidade usava para fazer os instrumentos de couro. Então faz-se a madeira, coloca-se o couro do animal, tipo um boi, um cabrito, aonde eles tocavam para chamar, para esperar a presença espiritual. Quem toca esse instrumento, ele é chamado de macumbeiro, porque é ele que toca. A partir do som... Olha que interessante, vamos escutando aí. A partir do som, os espíritos, né, as energias positivas, elas chegam a partir do som. Então, hoje, né, as pessoas que hoje são malhadas e chamadas de macumbeiros, né, que é um termo até pejorativo, mas são os nossos ogãs, os que tocam para que o orixá chegue, para que a entidade de Umbanda chegue e se sinta confortável
Pra trazer de um mensagem. ponto, né, de um ponto do astral para nós. Entendi. Somos abençoados o tempo inteiro com a presença desses orixás. E o macumbeiro, digamos, o Ogã, era uma peça importantíssima dentro da nossa religião. O que a gente separa? Ogãs, eles são chamados de pai, porque eles têm uma acessibilidade direta com o orixá, direta com o preto velho, com o caboclo. E ele chama, as entidades chegam, a primeira coisa que eles fazem é saudar o tambor, que o Ogã, hoje chamado de macumbeiro, chamou. Ele deu assim, ele abriu o portal para que esses espíritos cheguem para prestar a caridade. Uma caridade feita através de rezas, de folhas, de ensinamentos. Quantas pessoas chegam neste lugar? Eu vim pedir ajuda para o meu filho, para o meu esposo, para a minha família, para um amigo. E aí a entidade que está lá, acolhida pelo toque do tambor, ele passa, porque existem pessoas incapazes de chegar. Então vai, né, o representante. São todos bem acolhidos, não existe desavença dentro desses terreiros, dentro dos barracões, porque o intuito é prestar a caridade. Temos gastos? Temos, né? Por quê? É vela, é luz, né? A energia que tem que ser paga, a água, temos, mas o principal objetivo é prestar a caridade. Porque, diz os antigos, os ancestrais, né? Dê de graça o que você recebeu de graça. Exato. E quanto mais investimos, quanto mais arrumamos a nossa casa, porque a nossa casa tem que estar bonita, tem que ser acolhedora, ela tem que ser amada. Como que ela é amada? Pelas pessoas que chegam, muitas vezes chorosas, muitas vezes ressentidas, muitas vezes muito magoadas. A nossa verdadeira função é acalentar. Deprimida até a ponto de suicidar. Sim. Tem casos de pessoas que chegam assim, a minha vida profunda. não tem importância nenhuma. A função do líder religioso é acolher nos braços mãe, por isso que se chama mãe de santo, que é Ialorixá, por isso que chama-se Babalaô, é o pai que cuida. Os Ogãs são chamados de Babaquequerê, o homem que abre o portal para que eles venham e acalente as pessoas. Muitos casos, hoje nós vemos o mundo, né? O Brasil, Guará, pessoas com muitos problemas emocionais. Passamos por uma situação de Covid. Quantos ainda choram os seus? Quantos chegam e dizem por quê? Porque nós também temos nosso horário de chegar e o nosso horário de partida. Também temos, lógico, distúrbios, né? E desencontro de informações médicas. Aí as pessoas costumam culpar os médicos. Não. São senhores, são mentores de saúde que também nos procuram. Me ajude. Me fortalece. Aí, na hora de uma cirurgia complicada, na hora de um tratamento, existem médicos que rezam e pedem, meu senhor, seja ele, né, do candomblé, seja ele de umbanda, o preto velho, um mentor espiritual, né, tipo o Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes. Eles estão ali auxiliando este tipo que usa branco. O que é o branco? É a paz, é a sabedoria. Nós, enquanto Ialorixás, enquanto Mãe de Santo de Umbanda,
enquanto babalorixá, enquanto pai de santo de Umbanda, a nossa missão ela é árdua, porque temos que ter um preparo espiritual para receber pessoas carentes de todas as formas possíveis. Vem muita carga para vocês, né? E muita coisa. Se você não viveu uma situação, você não tem como acalentar. Digamos assim, estou passando fome. Aí pergunta, o que você tem na sua casa? Eu só tenho arroz e feijão. Aí você diz, você não passa fome. Você tem alimento. Mas como? Veja os seus antepassados, veja crianças que não têm uma gota de leite. Este passa fome. Uhum. Antes, né, de darmos a consulta, antes de nos incorporar, a gente conhece o verdadeiro eu daquela pessoa. E aí a gente ensina o quê? Olhe para trás, reze, tenha fé. Porque tem gente que perde o emprego, é atraído pelo sócio, a pessoa quer se suicidar, às vezes a pessoa quer matar o sócio, né? Aí procura um líder religioso para poder desabafar, que também vira psicóloga, né? Exato. E a parte religiosa é o que acontece ali no jogo de búzios, ali na conversa, um banho com ervas, a poder equilibrar as energias da pessoa, não vir a causar aquilo que ele está com pensamento de causar, que na verdade está sendo provocado por um outro espírito mais obsessor, né? Que chega, né? E nós temos muitos, né? Espíritos obsessores. Eles pairam no ar aí e a pessoa, se estiver com o corpo aberto, né? Sem uma oração de proteção, sem pedir realmente para Deus, botar o pé para fora da cama e agradecer, falar, meu Deus, obrigada, eu tô viva, me proteja hoje, seja de qual religião for, né? Exato. Mas a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato. Todos os dias. Que Deus nos dá, pela saúde que nós temos, a minha família tá bem, pelo meu trabalho, eu tô trabalhando, a gente precisa ter essa gratidão com Deus, né? Sim. Seja ele de qual religião for. Não é? E eu acho que esses espíritos obsessores realmente devem parar pelo ar, essas cargas negativas, quando você tá realmente, fala assim, nossa, hoje eu não acordei bem, por que eu não tô bem? Por que acho que o fato de você, às vezes, passar por algum lugar ou por uma pessoa, eu acho que a gente acaba puxando, atraindo muita coisa. Exato. Não é? Porque nós somos atrativos, né? Nós somos atrativos. Se você tem um canal aberto a maus pensamentos, eles chegam. Aí eu digo assim, amanheceu, o sol está despontando. Agradeça a natureza, agradeça ao universo, agradeça a Deus. Então, o que você diz? Eu posso, eu agradeço, eu mereço. Ao deitar, agradeça seu dia, seja ele triste, seja ele alegre, porque a tristeza te fortalece. Não dê, a grosso modo, cabide à obsessão. Eu sempre digo que o ser humano é um cristal. Se eu não me permito polir, eu crio limo. E o limo é obsessor. Faça o bem, reze pela sua família, pelos seus amigos, pela doença do mundo, que é a avareza. Exato. Que é a incapacidade de fazer o bem. Reze pelo mundo para que haja amor, que hoje o ser humano é muito carente de amor. E me fala uma coisa, vocês que são do candomblé, né? A senhora era da Umbanda e do candomblé. Por que vamos tentar desmistificar até para o nosso público. Por que as pessoas têm em mente assim, eu vou procurar fulano, eu vou procurar um terreiro para fazer macumba, porque eu quero fazer... É o que a gente escuta muito no dia a dia, exato, né? Para fazer um trabalho, porque ela me feriu, porque ela não sei o quê. Gente... Verdade. Muitos procuram. É a falta de conhecimento. É a falta de né, conhecimento, porque o que eu entendo de Umbanda, né, que a gente acaba estudando, a gente acaba procurando saber, até para
para a gente poder evoluir realmente, né? A Buscar gente não conhecimento. buscar Antes de conhecimento, criticar. antes de criticar e de falar, mas peraí, que eu Não é conheço isso. a Umbanda é maravilhosa. Sim. Né? O candomblé também. Candomblé é a mesma coisa. Então, me fala um pouco, o que vocês vivenciam disso? As pessoas chegam para procurar realmente maldade para o próximo? Tem gente que vai, né? Que vai para procurar fazer o mal para o próximo, né? Tem bastante. Qual o primeiro passo disto? A pessoa chega, não, porque fizeram mal para mim e eu quero retribuir. Vocês conseguem limpar isso da pessoa? A missão, tanto da Mãe de Santo quanto da entidade, é acalmar a pessoa. Primeiro, livre-se das mágoas. Perdoe a si primeiro, para que você tenha a capacidade de perdoar o próximo. Mãe, porque eu acho assim, tem algumas pessoas que até praticam isso, né? Exato. Sim. Mas eu acho que ela vai pagar muito caro por tudo isso, não? Como que é Adriana, pra em toda vocês profissão, polícia militar, educação, tem sempre uma pessoa que é carniça, que é chata, que Exato. briguenta, que tem zóio no rosto. Promove guerra, né? Ele é seu amigo, mas ele tá com inveja. Eu queria ter aquele negócio que ela tem, aquele carro que ela tem, eu queria ter. Então é um invejoso. Tem um coração ruim, Tem um né? coração. Então, Tem da mesma medo do forma, mar. Da mesma forma, temos um líder religioso, a formação dele não foi boa, ele já tem um coração ruim. Isso que eu Então, ia chegar. quando uma É pessoa... legal vocês virem. Quando uma pessoa foi traído pelo sócio, foi traído pelo marido ou mulher que seja, aí ele vai procurar um líder religioso. Você pega um líder religioso profissional, que tem sabedoria, que vai cuidar da que vai cuidar da cura da pessoa, faz essa limpeza. tá tudo espiritual. resolvido, né? Ele vai porque a mamãe falou, vamos primeiro a mágoa é água suja. Nós vamos aqui com uma água limpa, então a água limpa, né? Olha que diferença, uma água limpa, transparente, que é a Mãe Roseli de Oxóssi, que é os nossos associados da região turística da fé aqui, da Rota dos Orixás. Então, nós primeiro fazemos uma entrevista com esses líderes para ver o perfil deles. Nós não aceitamos qualquer líder, vários já foram não convidados para vir fazer parte, porque a gente vê que o perfil desse líder não é o que nós estamos conversando aqui. Exato. Então, quando aquela pessoa foi magoada, atropelada, traída, etc., procura esse líder religioso, entre aspas, tá? Que às vezes ele não se formou corretamente, ele teve as informações inadequadas, ele é um mau, entre aspas, policial, ele é um mau profissional, ele é um mau engenheiro, vai fazer coisa errada. Claro. Aí eu quero derrubar aquela pessoa. E se você entrar aí, entra a parte econômica, entra a parte econômica, tá? Porque quando esse sacerdote do mal resolve ganhar dinheiro, ele vai, porque tudo é caridade. Umbanda não cobra nada, Candomblé não cobra nada. Aí a pessoa quer fazer uma maldade. E a pessoa, esse, entre aspas, que se já diz... tem a índole, né? Já se diz da dirigente. Ele vai querer pagar as contas dele. Pague pra mim X aqui, que eu faço o que você quer. Aí ele vai fazer o que a pessoa tá querendo, né? Ele vai falar o que a pessoa quer. Os dois vão afundar. O outro já tá afundado, vai afundar mais ainda. E o que tá fazendo, acompanhando o raciocínio também vai afundar mais ainda. Então a Mãe Roseli tá deixando isso bem claro. Existem os bons profissionais e os mal profissionais. Sim. Venham conhecer os nossos associados da Rota dos Orixás Espírito de Luz. Todos já foram, a gente chama de sabatina, né, mãe? Sim, sabatina. Já foram sabatinados, já foram validados pelos nossos mais antigos, nosso conselho do Candomblé, que são pessoas na categoria da mãe assim, né? Temos outros também do mesmo perfil, e também do conselho da Umbanda, são conselheiros mais antigos. Como você viu aqui no recorte de Umbanda, nós demos aqui a construção aqui para o pai Luiz Guido, que construiu o Centro Espírita Ganjuê. O senhor Luiz Guido, um grande mentor, médium, né, e administrador da casa, 50 anos fez a casa. Sim. E um dos nossos projetos que nós fizemos aqui. Então, uma pessoa de caráter, pessoa de ego. Tô terminando de ler, fantástico, gente. E estamos providenciando a nova edição. Então, nós estamos trocando essa ideia aqui para poder deixar bem claro essa parte de alguém fazer o mal ou alguém fazer o bem. Tá? Como existem os maus profissionais em todas as profissões, existem também os maus profissionais dentro da religião. Inclusive no catolicismo, temos hoje em andamento um padre que estava em Aparecida e está retido lá em Roma por causa de problemas com problemas, né? Problemas internos. Tá? Existem em todas as profissões os maus
e os bons, Uhum. né? É na política, a gente sabe que tem gente Isso, séria, muito com na vontade de evoluir, de ver a sua cidade crescer, o seu estado, o seu país, faz por isso. Outros que se deixam corromper, né? Isso Como mesmo. existe na Igreja Católica, a mesma coisa, Isso mesmo. infelizmente. E todas as outras religiões e profissões. A gente sabe disso. É E por verdade. isso a gente não pode generalizar. Ah, os políticos são todos uns, né? Sim. Não, tem os bons, a gente precisa conhecer. Os macumbeiros são todos ruins, São tudo faz todos maldade. ruins, né? Você está generalizando Então, antes tá de conhecer. generalizando que todas as pessoas da Umbanda ou do Candomblé fazem macumba pro mal. Não. Sim. Não. E é engraçado, porque o João Pedro meu, né, ele vai fazer 16 anos agora. Uhum. E um dia ele perguntou, mãe, mas o que é macumba? Aí a gente foi tentar explicar para ele, né, da maneira que eu aprendi, Com porque certeza. eu tenho uma funcionária que ela é umbandista, Uhum. então sempre de curiosa, eu sempre perguntava, ela me respondia, e assim eu fui aprendendo. Ah, que E legal. a gente vai desmistificando, porque não que eu Verdade. mudei do catolicismo para Umbanda, eu acho que é um direito de qualquer um de buscar realmente a sua fé no seu Deus, da maneira como te acolhe melhor, né? Mas saber não Mas a ocupa gente espaço, né, precisa Adriana? conhecer. Exato. Saber não ocupa espaço. Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que tá aqui dentro, Uhum. e que você não usa para nada ou usa para o mal, tira. Tira. Abre Vai buscar coisa espaço para coisas boas, Eu não é? Faz conhecer muito aquela bem. Para matéria. conhecer. Então, É. por que não conhecer? Claro que Sim. eu quero conhecer. Quero conhecer sobre todas as religiões, a gente precisa desmistificar. Sim. E que bacana essa união realmente da Igreja Católica com vocês, né? Com... Ô, Adriana, Da Umbanda, está tendo isso lá é em São muito Paulo, hoje interessante. está tendo lá em São Paulo, a WTM, uma feira internacional de turismo. O stand que a Secretaria de Turismo do Estado concedeu para nós lá, nós estamos, na nossa região turística da Fé, está junto com a Basílica. Sim. Olha que coisa Está no linda. mesmo estande, tá? Mesmo estande. Até me arrepia, gente. É o catolicismo, que é Que muito bacana. forte, que é o stand da Basílica, e a região turística da Fé, que somos todos nós 11 municípios juntos, que temos as outros municípios lá, Canção Nova, Piquete, que é São Miguel, Tremembé, Bom Jesus de Tremembé, né, Potinho, assim vai Lorena, vai ter os nossos municípios. Então todos estamos no mesmo stand. Então, se interessante isso, o olha catolicismo está mostrando essa abertura, dando a mão para as outras exatamente. religiões, né? Tá dando a mão para as outras religiões. Então, Nós precisamos por que combater o mal, de alguma alguém forma. vai criticar? verdade. Alguém vai falar que vai jogar no mesmo balaio que todo candomblecista é macumbeiro, faz maldade pros outros. Não, gente. Não é assim. Venha conhecer a Mãe Roseli, Exatamente. venha conhecer os nossos associados Até aqui, que porque vocês vão conhecer melhor. Até porque um pouco da história que eu sei, vocês vão poder contar muito melhor aqui para o nosso público, como que começou a Umbanda no Brasil. Os escravos, né, vindo da África, principalmente de Angola, eu acho que Sim. é essa a história, né? Eles precisavam rezar para o seu, né, para Deus e tudo mais. E eles eram proibidos pelos Exato. os fazendeiros, então eles, Exato. para poder fazer esse culto, essa oração, eles se reuniam e mudaram os nomes dos santos, porque eles eram proibidos de rezar Sim. para o mesmo santo dos patrões, não era isso? Eu vou Sim. passar na frente da Mãe Roseli um minutinho sobre esse Pode tema que falar. você Fique à vontade. perguntou. Fica à vontade. Pode falar. Só uma palhinha. Até porque, me corrija se eu estiver Sim, errado. é isso que eu ia fazer, porque Aham. veja bem, a Umbanda, ela é uma religião brasileira, Brasileira, né? Ponto. É. por causa dos seus rituais e o que foi aprendido aqui no Brasil. Aham. O candomblé, sim, aí vem no segmento que você está falando. Veio dos negros que Dos vieram negros, da África, verdade. e aí tem os seus rituais específicos. Tanto que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Aham. Aí a Mãe Roseli, Olha que Candomblé, legal. vai esclarecer Esclarece os pra seus gente, devidos então. segmentos. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é sobre a maldade e o bem, o mal e o bem, né? Dentro das religiões de matriz africana. O bem e o mal, ele vem dos nossos ancestrais. Porque na África existia povos, né? A terra de Queto, rei de Queto, Oxóssi, né? A terra de Izexá, de Oxum. Então, cada orixá tinha o seu reino, cada orixá... E havia, assim, uma grande festa quando se cultuava o Baluaê, né?
que é o dono, é o senhor da cura, também é o senhor que acolhe a pessoa que acabou de falecer. Isso lá na África, né, mãe? Isso lá na África. Isso. Agora, eu estou falando entre o bem e o mal. Muito bem. Os babalaôs, grandes babalaôs, quando nascia uma criança, a criança era levada até esse Oluou, né? Para ele identificar a personalidade dessa criança. E ele jogava. Então, aí ele diz, essa criança veio para o mal. Olha que interessante. Aí, outra criança. Essa criança, ela nasceu para o bem. Ali, a criança já era separada. Porque existia a tribo onde faziam os seus feitiços, fazia as suas maldades ali. E tinha a tribo do bem. Então, nós vemos a construção de uma religiosidade ali. Já se separava o bem do mal. Digamos assim, as crianças que eram levadas, que eram identificadas como nascidas para o mal, elas eram doutrinadas para voltar para o bem. Ah, entendi. Então, isto, a ancestralidade, né, de mais de 500 anos, ela traz isto. Nos navios negreiros vieram os bons e os maus. No meio do caminho existia então, né, o alívio da carga. Quando o navio ficava muito pesado, quando ia sofrer uma tempestade, eles jogavam muitos negros na água, que até então não sabiam nadar. Meu Deus. Eles escolhiam quem? Os maus. Aí escolhiam aqueles que não tinham, verdade. iam servir para nada. Uhum. E eles eram... Então, digamos assim, houve muitas mortes, mas não existe a contabilidade exata do que foi feito. Entendi. A maldade também veio acompanhada pelos negros que conseguiram chegar e se fazerem. Olha que história, hein? Então, a maldade que hoje as pessoas dentro da religião, de todas as religiões, porque o mal não existe em uma religião Não, só. Todas. Existem, né, dentro do catolicismo, porque eu fui católica muitos anos, fui bainha de padre, a igreja não me deu base naquilo que eu precisei quando eu comecei a passar mal espiritualmente. Aí o padre diz assim, essa menina é do mal porque ela recebe os demônios. Olha, eu tinha 9 anos de idade. Em vez de acolher e entender, apesar que eles estudam para isso, sabe? E eu comecei a me revoltar, falei assim, esse padre não sabe o que está falando. É uma judiação. Entendeu? Porque na época eu estava lá, rezando, cantando na igreja, vou à missa até hoje, adoro ir à igreja, adoro cantar. Entendeu? O catolicismo não me explicou, embora eles tenham conhecimento, porque eles têm um fundamento espiritual. Ninguém explicou nada. Né? Tanto que eles fazem exorcismo, né? Sim, papai e mamãe também não me explicaram. Participei de muito exorcismo em Roseira, quando ainda nos Irmãos Oblatos, o padre, né, Barieiro, conheci por demais, minha família era de Roseira e a gente era muito católico, muito bem. E eu ali assistindo aquilo, falei assim, não concordo com isso. Sabe, a mente já estava dizendo assim, não é o seu segmento é outro. Então vamos seguir. E a pessoa sente, né, que quando ela precisa. Aí eu disse ao padre, o que é que tem, padre? Que eu tô vendo índio, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo. Não, essas coisas não existem. Eu disse, mas como é que não existe se eu sinto isto? Aí, quase que eu fui separada para o mal. Olha para ver. Olha o que é um antepassado na vida de hoje. Gente, como é que vem essa ancestralidade? Aí a minha mãe, muito católica, né? Puríssimo Coração de Maria, chique, me levou num psiquiatra. Ela tá louca. Aí me deram calmante. Eu falei assim, mas eu não quero remédio, eu não tô doente. Eu só não consigo dormir, porque eu tô vendo espírito. Quantos não passaram por isso? Puxa e vida. Quantos hoje não estão em manicômio por questões espirituais de famílias não conhecedoras de uma religião?
A minha funcionária conta a mesma história, ela passou por tudo isso. Ela passou por tudo isso. É por isso que eu digo, você nunca pode dar uma opinião se você não viveu aquele momento. Eu vivi momentos horríveis. Na adolescência. Você é estranha. Eu falei assim, você é a Carrie, né? A estranha. E aí, eu senti um pouco de paz dentro da Umbanda. Fazia já a faculdade aqui de administração. Aí eu ia lá na falecida Dona Cida, que era mentora, né, do vovó Luísa. Ali eu encontrei paz. E a filha dela estudava comigo, né, na faculdade. Eu não posso ir porque faculdade. Ou você tem que ter responsabilidade. Podia chover canivete que eu estava dentro da escola. Porque eu fui para estudar. Não para ser uma cocotinha de faculdade. Porque as cocotinhas ficam lá mais de 6 anos. Muito bem. Mas a espiritualidade ainda me cobrava. Você é estranho. Eu disse, não, outro tratamento. Eu disse, eu não sou louca. Fiquei 11 anos na Umbanda. Trabalhei muito. As pessoas me procuravam em casa. Eu disse, não. O não é o medo de não estar preparada. Devido às situações, eu comecei a sentir. Depois, a Umbanda já não me respondeu certas questões, aonde eu tive que procurar um pai de santo, um babalorixá, aonde ele me explicou. Eu falei assim, não vou fazer isso não. Não vou raspar minha cabeça não. Do segmento candomblé, que tem esse ritual, que tem que raspar a cabeça para poder... Depois de 21 anos eu estava dentro do candomblé. Só, tá vendo? Então, a questão... Crescendo aos poucos. Bem ou mal, o mal, se ele for tratado, se ele for... Alimentado, alimentado, ele vai crescer. Claro. Mas o mal, quando existe o bem, ele vai tirando. Através de banho de folhas, através de uma aceitação da pessoa. Olha, você não pode julgar as pessoas, porque quem julga é só Deus. Olhe para trás, veja o que você fez. Vamos tomar um banho de ervas, né? Para aliviar o seu pensamento. Vamos rezar, vamos pensar positivo. Você desmancha o mal e ele começa a se transformar. Existe assim as pessoas... mas a pessoa está doente, mas ela fez tanta maldade. Não é assim. Ou intolerância, não, gente? Que coisa, né? A intolerância é a falta do conhecimento. Aí eu digo, não julgue para não ser julgado. Ame. Porque a única coisa que transforma o ser humano é amor. É humildade, conhecimento. Por isso eu digo, leiam. Eu peço para Deus muito discernimento, sabe? Porque a gente precisa realmente saber discernir, Sim. né? Diferenciar, separar o joio do trigo ali e ter um certo conhecimento e saber tratar e trabalhar até essas pessoas realmente que a gente bate o dia inteiro com elas, né? Nós temos vários autores de várias matérias. Por isso que eu digo, sabe? A religião, né? O espiritismo, que existe em todas as religiões, todas. Dentro do catolicismo existe, dentro da evangélica existe. Porque às vezes você entra num culto evangélico, aí de repente o pastor começa a falar, diz ele hebraico, tá bom? Ele é o quê? Ele simplesmente recebeu um espírito para falar. Então a espiritualidade existe em todas as religiões. Não é? Por quê? Ligação de tradições. Tem padres que conseguem, na hora que ele está lá celebrando, ele consegue ver a briga entre o céu e a terra. Exato. Né? Eu já conversei com um padre, muito amigo nosso, que é uma coisa que ele fala que é muito forte. É forte. É muito forte. A briga do céu e da terra ali, na hora que ele está celebrando aquela missa, quando há realmente aquela entrega dele, né, naquele momento ali. Então, realmente, gente, a gente sabe, né,
que existe muito essa força. Existe. Né? Que precisa A força espiritual é força forte. espiritual, é muito forte. Todo mundo que está nos assistindo, com certeza já tem um parente, Com um amigo, certeza. um amigo da escola, né, um vizinho que fala sobre essas coisas espirituais. Com certeza. Né? Sim. Então, a nossa associação, nós temos essa captação desses dirigentes espirituais na Rota dos Orixás, que são casas pequenas, né? Não é as casas igual nós temos o catolicismo, a grande basílica e grandes igrejas, Grandes templos, né? mas aonde tem um preto velho incorporado, uma pessoa falando do bem, no fundo do quintal, dentro de uma garagem, é fé. É fé. O vizinho leva ali aquela criança para tomar um passe, para conversar com o preto velho, com o caboclo, que são os mais conhecidos, né? Existem outros espíritos que incorporam nos seres humanos, né? No candomblé são entidades da natureza, mais especificamente falando. Eles quase não falam, né? Mas eles mais, Sim. representam mesmo a força da natureza, né? E quando a pessoa vai no terreiro de Umbanda ou no quintal de uma casa para receber aquela conversa, aquela cura, aquela palavra de amizade, é o que nós, a Associação dos Sábios da Paz, estamos fazendo. A gente vai primeiro, nós, os mais antigos, conversamos com aquele dirigente, verifica se ele realmente é um dirigente, se ele realmente tem formação, qualificação religiosa para estar com a gente na Rota dos Orixás. Então, a nossa associação é muito séria com isso. Você sabe que eu sou policial militar, eu sou aposentado, sou tenente da polícia do Regimento de Cavalaria. Eu venho do segmento da Umbanda e depois que eu me aposentei, eu comecei a trilhar esse caminho, né? Eu entrei primeiro no assunto de carnaval, né? E agora eu segui, né, as escolas de samba aqui da cidade, depois eu fui para a Liga Escola de Samba e eu cumpri essa missão e agora a gente evoluiu para a parte da religiosidade, do qual eu fui chamado, vamos dizer assim, né? Bem, muita conversa com a mãe Roseli, vamos fazer fazer isso. A nossa associação tem muitos projetos que já fizemos, como você viu, algumas coisas que eu te enviei. Muito já bacana. fizemos o Encontro dos Ogãs. Todos os anos, no mês de novembro, nós fazemos o mês da consciência negra. Fazemos um encontro dos Ogãs, que são, amanhã a gente está falando, as pessoas que cantam, né? São os homens que cantam em louvor aos orixás. Mas esse é um encontro cultural, onde cada casa se apresenta com canto, com dança, com... Olha que bonito. Sim. Todos os anos, né? Os seus rituais culturais e já estamos na 4ª edição. Já fizemos anteriormente, né, da pandemia, era no mês de abril, era chamado de... Como era mesmo? Era o de... Homenagem aos Ogãs, depois... Agora nós fizemos, né, Cânticos Sagrados. Os Cânticos Sagrados, desculpa, coisa da Branca. Uhum. Aí nós fizemos Cânticos Sagrados, depois nós entramos para o Encontro dos Ogãs, em homenagem ao orixá do ano. Todos os anos temos um orixá regente, né? Até então, no Candomblé do Brasil, nós temos 16 orixás, e a cada ano é um que está regendo o nosso ano. E no mês de novembro nós fazemos essa homenagem para esse orixá. Nós não, os Ogãs fazem essa homenagem e nós convidamos as casas para fazer essas danças, cânticos, culturalmente falando. Que lindo, quero ir, posso ser convidado? Por gentileza. Não, quero ser convidado. Todo mês de novembro, toda a nossa audiência estão convidados a comparecer. Os cânticos são gostosos, as danças são maravilhosas, o povo cigano é só mandar pra gente antes, pra gente poder colocar no programa. Isso. É muito diversificado, né? Porque nós tivemos, né? E a dança cigana, tivemos a apresentação do jongo, da capoeira. Tivemos o pessoal, né, de Taubaté, Tremembé. Estamos ampliando, Campos, né? Lorena, porque vem trazer essa na verdade, essa associação, ela começou a nascer comigo e com o Di Stefano. Daí eu disse a ele, por que a gente não monta uma federação aqui? Porque as casas, todas, estão assim, ó, jogadas, elas estão... Ninguém sabia que existia. Estão dentro da sua particularidade, mas a sociedade não conhece. Uhum. Aí eu disse, mãe, vamos fazer então. Falei, olha, aí ele disse, a senhora me apresenta... A seriedade com que vocês trabalham. A senhora me apresenta? Eu disse, com certeza. Né? Em vista da pandemia, em vista, né, do meu estado de saúde, o Di Stefano ficou encarregado. Aí ele falou assim, mãe, eu vou de moto, você não anda de moto. Eu, tá bom.
E aí essa pessoa pega a moto, minha É o cavalo do São Jorge, Isso. tá? O cavalo só mais moderno. Ele andou, ele caminhou, mãe, encontrei essa casa, encontrei essa... O que a senhora acha disso? Bora lá, vamos juntar, vamos reunir. Vamos conversar, trocar Isso. ideia, né? Aí, Ver quem é, alguns a gente não convidou. Até, minha querida, que nós Uhum. associados, né? Ele como presidente, eu como vice, bora lá, meu filho, bora lá. Mãe, eu tô precisando do conselho, vem aqui, meu filho. É assim. Muito bacana. Corra atrás porque eu não vou. Né? Eu não posso, meu filho, eu não ando de moto, você só anda de moto. Ele corre demais. Aí, Pega no pé dele para ele diminuir um pouco essa velocidade. aí formamos ele, né? Muito legal. A cabeça da situação, a ideia. Aí de vez em quando você eu tô sem coragem. Não, vai. Tá bom, eu vou. Mas é isso aí. Incentivo. Quando um tá desanimado, o outro anima, entendeu? Mas é isso Nós aí. estamos aí, né, com o evento agora, né, dia 30. Isso que eu ia te perguntar, o evento que você estava me falando, que é de São Jorge, né? Esse Sim. que você vai acontecer São os agora dia devotos de São Jorge, da região turística da Fé. 30. Que bacana. Eu vou só ao público. Nasceu em 1963 com a União Municipal de Umbanda. Depois, em 75, passamos para a UMUG, União Municipal de Umbanda de Guaxinguetá. Depois passou para a Lurval FAO. Eles destituíram essa entidade. E aí nasceu como o mesmo grupo, mas nasceu uma entidade nova, registrada em cartório. Essa organização do público umbandista, das casas umbandistas. A Lurval FAO, ela, de 75 até o ano 2002, ela esteve um auge muito bonito, muito grande. Eles, umbandistas, colocaram o nome de federação, tá? Lurval FAO, Legião Umbandistas do Vale do Paraíba, Sim. Federação Autônoma de Umbanda. O nome federação, ele é usado, mas na minha concepção erroneamente, porque federação é a nível nacional e nós estamos ainda em Guaratinguetá. Vai né? crescer. Então, nós falamos a Lurval FAO, que tem a denominação registrada em cartório como federação. Uhum. Na minha concepção, a denominação não está adequada. Aí, ela veio a se declinar a partir de 2002, né? E aí não teve mais o seu carro-chefe, que era dar palestras nas casas umbandistas, levar conhecimento e cobrar conhecimentos também desses associados. Eles tiveram, se você ler aqui o livro aqui, só foram em torno de 84 associados, 100% casas umbandistas, e aí o carro-chefe era essas aulas e a festa de Paiogum, Devotos de São Jorge. Na verdade, Devotos de São Jorge no mês de abril. Todo mês de abril, desde então, de 1965 até o ano 2000 e algum pouco, tivemos a festa de Devotos de São Jorge. Com o declínio dessa entidade, essa festa deixou de acontecer e agora nós nos organizamos, essa nova diretoria aqui, esse novo público da Associação dos Sábios da Paz, nós nos organizamos e estamos relançando a próxima edição, que é a 33ª edição, para quem é devoto de São Jorge. Que legal. Né? Porque estamos na região turística da Fé. Agora. Dia 30 de abril, estaremos ali no espaço Recanto VIP, Tá. depois do seminário de Frei Galvão, tem uma chácara grande lá. Estrada Guará-Lorena. Guará-Lorena. Estrada Velha Guará-Lorena. Vamos fazer uma feijoada de São Jorge. Essa feijoada ela é solidária, cada casa está doando um tipo de alimento e temos uma nossa cozinheira que irá fazer essa feijoada gratuitamente para todos os devotos de São Jorge. Que bacana. Na parte da manhã, na parte do almoço, teremos servindo essa feijoada e a partir das 14 horas teremos um ritual religioso nos moldes da Umbanda, né? Como acontece dentro das casas. Até por volta de 17 e 18 horas no máximo. Quem não quiser comer a feijoada lá, pode pegar a sua marmitinha e levar comer na sua residência. Alguém quer comer, alguém não tem condições de se locomover, como acontece com a festa do Benedito, a pessoa pega o doce e leva para casa e come na casa. Então nós estamos nos organizando dessa forma. É uma responsabilidade muito grande, que são 32 anos de existência dessa festa. Sim. Né? A nossa tradição sempre foi na quadra de esporte da cidade. Deixando aqui um adendo, tá, gente? Tivemos um embate com a prefeitura, né? Tendo em vista a quadra de esporte hoje, segundo o secretário, ser estritamente pro esporte, então nós fomos proibidos de utilizar a quadra de esporte. Mesmo assim, a gente entende, nós somos humildes para entender isso, temos que avançar no processo, não deixar a peteca cair, vamos fazer numa área particular, no espaço
particular, atendendo mesmo assim a nossa devoção a São Jorge, Claro. a nosso carinho, a nosso agradecimento a São Jorge, e aos devotos está lá a nossa feijoada gratuita, o seu alimento abençoado por São Jorge ali, para que haja a cura do corpo e também do espírito, né, mãe Roseli? Sim. Gente, parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho. E olha, que trabalho vocês tiveram, hein, Stefano? Que trabalho que vocês tiveram. É uma Quantos construção, anos? é uma construção Exatamente, todos os dias, de ano a ano, tá? reunir todas essas casas, é uma construção mesmo. É Que verdade. bacana. E olha, Você vê que são vários segmentos, né, Adriana? Ó, exatamente. Candomblé, kardecismo, movimento cultural e umbanda, né? Com certeza. O catolicismo também, que a Amanda está com a gente aqui. E quem quiser ver outro dirigente, quiser se associar, ver a gente. Pergunta, paga alguma coisa? Não paga nada, tá? É gratuito, tá? Eu e a mãe Roseli, nós trabalhamos de voluntários Com nessa certeza. construção aqui, tá? Muito É importante gratuito. falar isso até. A gente corre atrás de patrocinador para ajudar Claro, a fazer claro. um material didático. Esse material, esse livro foi entregue na mão do governador do estado de São Paulo no ano passado. A mãe Roseli entregou na mão do governador do estado, na mão do secretário de turismo do estado, né? Amanhã nós estaremos lá em São Paulo, na nossa feira que é de 3 dias internacional. Eu mandei para você, Adriana, só vou fazer a leitura aqui para quem não tem conhecimento. A gente vai colocar depois aí para vocês. Programa Regionalização do Turismo, certificado. Ou seja, a nossa região turística da fé, que são esse mapa aqui, depois de todo esse período de construção administrativa e organizacional, nós somos a menina dos olhos do estado de São Paulo como organização, tá? Sim. Então, o que aconteceu? A ministra do Turismo nos certificou dia 31 de março de 2024, até a validade. Agora, foi dia 30 de março de 2023. Ela nos certificou, a ministra do Turismo, Secretaria do Estado, ela regional de Infraestrutura e Turismo, vou fazer a leitura aqui. Então, ela reconhece a instância de governança da Regional da Fé, registrada no Sistema de Informação do Mapa do Turismo Brasileiro. Então, essa certificação, e tem a numeração aqui, CNPJ, essa certificado, tá, Adriana? É uma certificação nacional da região turística da fé. Que bacana. Então, é uma coisa muito importante, nós alcançamos um grau alto dentro do território nacional, aí sim uma federação com um grau muito alto. Os nossos representantes estiveram em Brasília no passado, mostrando quem somos, mostrando o catolicismo, o candomblé, a umbanda, e agora nessas feiras de turismo que acontece, tanto nacional como internacional, como é o caso de amanhã, a gente leva esse material para trazer os turistas para cá, movimentar o nosso hotel, movimentar o nosso taxista, o nosso Uber, o pipoqueiro da rodoviária, trazer recursos. Vamos reconhecer, vamos abraçar a causa, né? Trazer recursos. Você sabe que o turista está lá no hotel, ele está gastando com o pipoqueiro, com o Uber. Quem vem abastece seu carro aqui, o posto de gasolina ganha, o dono do restaurante ganha, o supermercado e assim, a Zona Azul. E assim a coisa acontece. Né, e nós divulgamos para esses turistas, Adriana, aqui, não é só... Como é o carnaval, como é a festa de São Benedito agora, que é tradicional, né? Todos vocês precisam do apoio do... Nós estivemos conversando com vários agentes de viagem e eles falam, o turista vem para cá, no caso Aparecida aqui maior, só um exemplo, que depois que ele vai na feira, depois que ele vai na missa, eu queria conhecer a Mãe de Santo para tomar um passe. Olha só, né? Olha que interessante. Aí chegou a Rota dos Orixás. Chegou a Rota dos Orixás. Nasceu em uma das reuniões lá em Lorena esse planejamento, esse projeto, um dos projetos da Associação Sábios da Paz. Porque se não tivesse o concreto, não funciona. Claro. Né? Aí o agente de viagem ele vai trazer esse turista que veio até Aparecida, pedir a benção para a Mamãe Oxum, a Nossa Senhora Aparecida, né, mãe? Sim, sim. Né? A Nossa Senhora Aparecida, no candomblé, na Umbanda, é Mamãe Oxum, que é a rainha das águas doces, tá? Ela foi encontrada na água doce, Nossa Senhora Aparecida. Então, eu queria tomar um passe com o Preto Velho, conhecer uma Mãe de Santo, conhecer um ritual, uma comida de angu, típica dos orixás. Aí... o agente de viagem até então não tinha para onde ir com esse turista. Agora não, agora ele já tem aqui a nossa Rota dos Orixás, tá? Olha só, então é assim que está funcionando a cadeia produtiva da fé na parte comercial e na parte religiosa. Nós temos os nossos dirigentes aqui que são qualificados, são pessoas do bem,
São pessoas que praticam bem, que fazem o bem e tenta resgatar aquela pessoa que está com um grilinho ali, pensando em se suicidar ou fazer a maldade para alguém, tá, Adriana? Gente, fantástico. Olha, essa conversa aqui vai entrar aí horas a fim, vocês podem ter certeza disso. Eu queria agradecer demais e convidá-los para uma próxima oportunidade para que a gente possa continuar, porque a gente tem muito para poder falar. Muito, né? muito. É uma religião, assim, de grande valia, de grande conhecimento, ela é extensa, né? Tem muita coisa para a gente poder conhecer, falar, divulgar, levar de conhecimento para as pessoas que ainda não conhecem, né, mãe? Sim, de grande construção cultural no nosso país e na nossa cidade. Exatamente. E você vai lá na Câmara Municipal, tem o quadro lá, Adriana, tá lá o pessoal do café, tá lá o quadro do café, o quadro do ouro, mas quem que carregou aquilo nas costas foram os negros que construíram a nossa cidade. Né? Não se conta a história atrás da cortina. Atrás da cortina, né, mãe? Então, atrás da cortina acontece de tudo. Mas nós vamos conversar muito mais, eu tenho certeza. Vai ser um prazer recebê-los novamente aqui. Obrigada, pra gente minha poder querida. atualizar, contar essa história, que o programa realmente é para isso. Pra gente poder resgatar a cultura, resgatar a tradição nossa, né? Contar um pouco de novidade para as pessoas. E olha, não tem como parabenizar esse trabalho gigantesco que vocês estão fazendo, que eu imagino. Não é fácil. Não é fazer fácil. um convite para a senhora, se for possível, venha comer a feijoada de São Jorge. Tira o senhor, Tá bom, vou estar lá com você. Vou ao seu estar público, lá com vocês, dia 30 de abril, no Espaço Recanto VIP, ali na Estrada Velha de Guará-Lorena. Venha comer a feijoada em devoção a São Jorge. Quem não é devoto não tem problema também, só vai lá assistir ou come a feijoada. Vai divulgar antes, é gratuito, tá? Programa, será abençoado pelos guias de luz, pelos orixás, por São Jorge. Né? Ou a gente chama de Ogum, né? Na matriz africana, no candomblé chama de Ogum. Só lá dentro, não é comida, não é alimentação de macumba. É reunião de pessoas. Normal, gente. É uma reunião de pessoas para resgate de si mesmo. Nós vamos conhecer pessoas, isso é muito importante. E o seu ritual cultural que está acontecendo ali, tá? Claro, nós vamos conhecer pessoas, nós vamos trocar informação, trocar energia boa, né? Eu acho que essa troca é muito boa. É muito importante. É muito importante pra muito gente importante. Até, né? Teremos lá autoridades, teremos lá visitantes, peregrinos, teremos pessoas que estão fazendo sua pregação, buscando a sua fé. Vai ser um dia abençoado, um dia de muito iluminado, de muita luz. O nosso pai Ogum ou São Jorge Guerreiro. Amém. Sejam todos bem-vindos. Sim, esperamos. Mãe, muito obrigada. Stefano, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E deixar para você, para a senhora e para você, alguma coisa que vocês gostariam de falar. A senhora, se quiser, fique à vontade. Pode. Gente, ó, um beijo enorme para vocês. Eu fico por aqui e vou deixar a palavra com a mãe para a gente poder encerrar esse momento que foi tão especial para a gente hoje aqui. Muito obrigada. Nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando aqui dos nossos projetos, que muitos até não conhecem, então a gente está divulgando o nosso trabalho e deixando sempre a porta aberta. Né? Porque o povo de matriz africana tem a mania de dizer, mas eu não sou bem-vindo ali. Será que não é você mesmo que fecha o seu portão? Então venham conhecer, venham participar conosco. É um projeto que hoje já não é mais neném, ele já está caminhando. Então venha conosco. E que Oxóssi e Iansã abençoe todos. Só agradecer, sabe, a essa senhora que nos convidou. Muita honra estarmos aqui falando da cultura afrodescendente. É um prazer. Axé. 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 Muito obrigada. Axé a todos, obrigado, gratidão. Beijo para vocês. Fiquem por aí, tem mais.